Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E o nosso programa começa exatamente logo depois do Radar. Termina a boa música do Radar, música que vocês curtiram até aqui, né? E a gente passa a falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Aliás, nesta semana nós vamos ter 2 dias de direito previdenciário, na quinta e na sexta-feira, com o doutor Dirceu Vendramini e o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, para poder colocar o maior número de perguntas possível no ar, já que nós estamos recebendo perguntas demais. Hoje nós recebemos tantas perguntas do direito do trabalho que eu tenho certeza absoluta que nós não conseguiremos responder a todas. Mas vamos fazendo força e a semana que vem a gente vai dando prioridade às perguntas que chegam. Então a gente começa às 6h30 e termina por volta de 19 horas. E vocês fazem esse programa conosco, vocês mandam perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem mandar também para o nosso telefone fixo, que é o 3230 1530, ou então para o nosso WhatsApp, que é 985 946 773, prefixo 51, 985 946 773. Esse é o WhatsApp aqui do nosso programa. Tá bom, então? Hoje, antes de anunciar, hoje nós vamos ter direito do trabalho, mas antes de anunciar o convidado de hoje, eu quero fazer uma homenagem muito especial, mas especial mesmo, a uma pessoa que, além de amigo, além de profissional dos mais competentes, é parceiro nosso de quase todas as semanas aqui no programa, Dr. Diego Paim, que é um profissional dos melhores, dos mais renomados, profissional do direito do trabalho e que hoje está de aniversário. E por estar de aniversário, ele hoje foi liberado. Dr. Paulo Dias, que é o nosso convidado de hoje, deu uma dispensa para o doutor Diego, não é isso, doutor Paulo? Mais que merecido, né, Mais que merecido. Diego, um feliz aniversário com muitas coisas boas, futuro sempre próspero. Além de sócio, eu sou o padrinho do Diego. Que coisa então, boa. Um beijo no coração, querido. O doutor Paulo, ele não diz aqui, mas eu tenho essa... Eu tenho uma... Como é que eu posso dizer aqui, né? Ele é dindo do doutor Diego. Não é, doutor Paulo? É verdade. É verdade. Com muito orgulho, Machado. Com muito orgulho. Que coisa boa. Então, Diego, um grande beijo, um grande abraço para você. Doutor Paulo, nós temos várias perguntas, como eu tinha dito. E vamos começar com a primeira, que é do Valdemar, e que ele mora na Vendinha. Ele pergunta o seguinte: se sacar os R$500 do fundo de garantia por tempo de serviço e sair da empresa, não pode sacar o restante? Essa é uma pergunta. Se for admitido em outra empresa e for demitido, vai poder sacar ou fica bloqueado? Valdemar, se for a modalidade do saque imediato, sim, com toda certeza. Caso tu seja dispensado sem justa causa, tu poderá fazer o saque. Na modalidade do saque pelo aniversário, que a partir de outubro vai ser disciplinado, não é a mesma realidade. Tá? Então, pelo saque imediato, que é a tua pergunta, sim. A próxima pergunta é do Gustavo, que mora no bairro São João, aqui. Ele diz o seguinte: parabéns pelo ótimo programa. Muito obrigado, Gustavo. Tá? Ficamos muito felizes, ótimo mesmo, na realidade, são os nossos telespectadores. Tá? Eles é que fazem a beleza desse programa aqui. O Gustavo conta o seguinte: trabalhei 3 anos e meio em uma empresa que me contratou em carteira nas funções de técnico em segurança do trabalho e assistente de qualidade. Depois contrataram outra pessoa como assistente de qualidade que recebia o mesmo salário que eu por apenas uma função. Ele quer saber se ele pode reclamar na justiça, doutor Paulo. Gustavo, então vamos por partes aqui, ó. Tu foi contratado fazendo 2 funções. Na verdade, tu deve ter sido contratado com uma das funções e acabou realizando, tanto no início quanto ao longo do contrato de trabalho, a segunda função.
que era do controle de qualidade, se não me falha a memória, né? O teu colega também nós temos que analisar o que ele foi contratado, para ver se existe um desvio de função da tua parte. Para isso, tu tens que procurar um advogado, levar até ele a tua carteira de trabalho, o termo de rescisão, os documentos que envolvem... Deixa eu só lhe explicar, doutor Paulo. Na carteira existiam os 2 registros. Perfeito. De técnico em segurança do trabalho e outro assistente de qualidade. Os 2 estavam na carteira. Perfeito. Tá? Só isso então, não, só para esclarecer. Pode ser que seja uma questão de desvio de função ou até de acúmulo de função. Para sabermos os detalhes, o senhor procure um advogado trabalhista, ele vai fazer uma entrevista com o senhor, vai ver todos os detalhes, mas olhando numa primeira ótica, parece haver problema sim. Então, o Gustavo tem que procurar um advogado especialista em direito do trabalho que explique para ele exatamente com a carteira em mãos, tudo. Isso. Né? Aí tem que ver se a jornada era a mesma, se ambos, o senhor e seu colega, faziam a mesma jornada, ou se o senhor fazia uma jornada superior por ter as 2 funções juntas. Isso pode estar acontecendo. São vários detalhes que podem fazer a diferença em termos de direitos aviltados. Uma pessoa que pede para não ser identificada. Então, ele diz o seguinte: trabalhava em uma firma que entrou em falência. Não recebia as verbas rescisórias pelo tempo que trabalhei, somente o fundo de garantia por tempo de serviço. Deram baixa na carteira e nada mais. E essa pessoa quer saber o que ela faz, doutor Paulo. A empresa entrou em falência. Entrou em falência, ele não recebeu as verbas rescisórias, recebeu somente o fundo de garantia. Perfeito. Deram baixa na carteira e mais nada. A mesma situação anterior. Procure um advogado. O fato da empresa ter entrado em falência não obsta do senhor buscar os seus direitos na justiça. Sim, ele tem que procurar um advogado para que o advogado explique para ele o que ele tem que fazer, né? O que tem que fazer, ele vai habilitar os créditos na falência, então a falência pode-se habilitar os créditos. Certo. E eu acho que o senhor não falou se foi liberado o seguro-desemprego, alguma coisa. Não, pode ser pleiteado, inclusive, numa primeira audiência, a liberação do FGTS do seguro-desemprego. Eles que deram baixo na carteira e não fizeram mais nada. Exatamente. Então, essas verbas, tanto do FGTS quanto do seguro-desemprego, podem ser buscadas logo de início. Tá bem. O senhor Juliano, ele mora na cidade de Canoas, doutor Paulo. Ele diz que tem uma ação trabalhista e no site do TRT4 aparece essa informação. Conclusos os autos para decisão de admissibilidade do recurso de revista a fulano de tal. Ele quer saber o que isso aí quer dizer, doutor Paulo. O que quer dizer isso, Juliano? Conclusos os autos significa que todos os documentos, todas as movimentações, elas estão prontas para que o juiz, no caso o desembargador, possa tomar uma decisão. Como ele fala em recurso de revista, os processos trabalhistas, eles passam pelo primeiro grau, que é o juiz da vara do trabalho, vão para o TRT, o tribunal, que tem desembargadores, e do acórdão dos desembargadores há a possibilidade de se fazer um recurso para Brasília, que se chama recurso de revista. Esse recurso ao TRT, ele precisa ter uma análise de admissibilidade, ou seja, ver se é possível que ele suba, e no caso específico, todos os atos processuais estão prontos para que haja essa decisão, para ver se ele sobe para Brasília ou não. Então é isso, Juliano, tá bem? Quer dizer, isso não significa que ele tenha perdido causa, nem que ele tenha ganho. Só que ele está ainda... É uma etapa processual. Exatamente, é uma etapa processual. Eu digo exatamente, como se eu soubesse muita coisa. Né? É porque eu ouço aqui o doutor Paulo. Pelos anos de programa sabe bastante, né, fico sabendo alguma coisinha aqui. A dona Sandra Santos mora na cidade de Cachoeirinha. Ela diz o seguinte: com 10 meses de trabalho, tenho direito ao seguro-desemprego, sendo que ela já recebeu uma vez esse seguro-desemprego. 10 meses na segunda vez, com certeza, Sandra. Terás direito ao seguro-desemprego. Tem direito, é? Tem 10 direito meses, ao seguro-desemprego. Não tem uma lei que diz que tem que trabalhar um tanto tempo, não sei o quê? Para a primeira vez que o trabalhador precisa, é 12 meses, num período de 1 ano e meio. O segundo são 9 meses, então a senhora tem mais do que 9 meses. E para a terceira requisição são 6 meses. 6 meses. Então, dona Sandra, vá lá buscar o seu dinheiro, vá lá buscar o seu seguro-desemprego.
A dona Graça era mora na cidade de Canoas. Meu esposo tem mais de 60 anos, já é aposentado, mas continua trabalhando em outra empresa. Ele é obrigado a tirar os 30 dias de férias ou pode fracionar? A empresa disse que não e acabou dando as férias em setembro. Ela quer saber se isso é correto, doutor Paulo. 60 anos de idade, não podendo fracionar, tirando 30 dias, a nova lei, que é a reforma trabalhista, ela sepultou. Hoje não há mais a diferença. Pode ser fracionado sim, porém 30 dias de férias é mais benéfico do que um fracionamento. A empresa pode querer dar os 30 dias. Mas talvez ele quisesse no verão, eles derem em setembro. Então, na verdade, quem escolhe... qual é o nome da nossa telespectadora? Dona Graça. Dona Graça, quem escolhe o período em que o trabalhador vai tirar férias é a empresa. O ideal sempre é o comum acordo, mas a empresa é que define o período em que a empresa tem interesse que o funcionário tire férias. 30 dias é bem mais benéfico do que o fracionamento. 2 vezes 15, né? Uma vez de 10, outra de 20. Né? O fracionamento ele tem que ser autorizado pelo funcionário. Já os 30 dias, não. Porque 30 dias é mais benéfico. A dona Ju mora na cidade de Cachoeirinha. Ela trabalha numa empresa que oferece vale alimentação no valor de R$10. O patrão é obrigado a dar esse vale? Se os empregados trabalham em tempo integral e o empregador não der, a empresa é obrigada a ter um refeitório para os empregados fazerem suas refeições? Boa noite, Ju. Na verdade, o vale alimentação, a verba de alimentação, ela não tem nenhuma lei que ela obrigue. Já o vale transporte, sim. Então, é uma verba opcional que a empresa pode dar. Então, no caso, se a empresa dá espontaneamente, não há problema algum, mas não há uma obrigatoriedade, a não ser que exista na convenção coletiva da categoria alguma coisa no sentido de obrigar aquela categoria específica a ganhar. Doutor Paulo, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, que é da dona Rosa, que mora na cidade de Guaíba. Ela trabalha há 8 anos na limpeza de um salão de festas na madrugada. Nos finais de semana, são poucas horas. Uma vez por semana, ela trabalha o dia todo. Chego a trabalhar 4 vezes na semana. Já fui assaltado 2 vezes de madrugada, pois tenho de ir a pé por 15 minutos até a minha casa, diz ela. Ela quer saber se ela tem algum direito, doutor Paulo. Dona Rosa, talvez sim, talvez não. Para um advogado poder analisar se a senhora tem ou não direito, é necessário que a senhora traga na entrevista, além da carteira de trabalho, o contrato de trabalho, para que se possa ter uma ideia do que foi pactuado, os dias, horários, a carga horária, porque pela sua descrição a gente não consegue ter uma ideia da carga horária que a senhora tem. Pode ser que sim, que a senhora tenha muitas coisas a ver, mas pode ser que não. Então depende muito, a senhora traga o contrato de trabalho, na entrevista a senhora vai poder falar para o advogado quantas horas a senhora trabalha, que horas a senhora chega, que horas a senhora sai, as condições de trabalho, para que o advogado possa avaliar se a senhora tem direito ou não tem direito a alguma coisa. Agora, existem muitos casos, né, doutor Paulo, em que as empresas não fazem contrato nenhum, principalmente não estou falando aqui que seja esse caso aqui, mas principalmente no interior do estado, as pessoas pegam aquela senhora lá para fazer limpeza, para limpar, que não fazem contrato, não fazem nada. O que não é o caso da dona Rosa. Da dona Rosa. Dona Rosa, o que acontece? O contrato de trabalho ele pode ser verbal, muito bem, Machado. Ele deve ser escrito sempre que possível, porque um contrato escrito ele formaliza as intenções das partes. Claro. Mas o contrato ele pode ser verbal, ele tem valor mesmo sendo verbal. Então, o que é um contrato verbal? É a senhora combinar com o seu patrão uma carga horária, enfim. Então, por isso que é sempre importante, sempre que possível, formalize. Mas vale sim o contrato verbal, que a senhora deve ter uma noção quantas horas a senhora tem que trabalhar na semana. Vou lhe fazer uma pergunta que chegou agora para o telefone, doutor Paulo, de uma telespectadora que não quer se identificar. Mas ela mora na cidade de Gravataí. Ela foi demitida por justa causa por insubordinação. Ela quer saber se ela pode pedir o seguro-desemprego na primeira audiência, que foi marcada para outubro. Perfeito. Bom, então a nossa telespectadora anônima
Tu entraste com uma ação trabalhista, para quê? Para que através da ação trabalhista se possa reverter a justa causa. Para que o juiz declare que não houve a falta grave, e se o juiz declarar que não há falta grave, e tudo se resolver na primeira audiência, sim, se a senhora preencher os requisitos do seguro-desemprego, será liberado tanto o seguro-desemprego quanto o FGTS. Tá, mas e se não houver isso? Se não, apenas no final da ação trabalhista. Apenas no final da ação trabalhista. Aí o juiz vai dizer se pode ou não. Isso, se na primeira, aí assim, o que é a primeira audiência e o que é a segunda? Dependendo do valor da causa, acima de 40 salários mínimos, a audiência é partida em duas. É feita uma audiência inicial para ver se há possibilidade de acordo e uma segunda que se chama audiência de instrução. Sendo um valor menor que 40 salários mínimos, é uma audiência una. Todos os atos processuais, eles se concentram naquele único momento. Então, ali é definido o processo, dessa audiência o juiz vai proferir uma sentença e dessa sentença, que cabe recurso ao tribunal. Então, o processo, às vezes, ele não se exaure no primeiro grau, que a empresa pode recorrer para o tribunal. Após terminar o processo, após dar o trânsito em julgado, sim, se for confirmada a reversão da justa causa, são liberadas as guias do FGTS Seguro-Desemprego. O senhor Hildo mora na cidade de Gravataí também. Ele diz que é marceneiro e trabalha numa fábrica de móveis. Em janeiro, ele indicou um amigo para uma vaga. Ele trabalhou de ajudante durante 4 meses e foi mandado embora. Ele entrou na justiça e indicou o senhor Hildo como testemunha. E agora o seu Hildo quer saber se ele pode sofrer represálias na empresa. Seu Hildo, com certeza não. O funcionário que presta testemunho, ele presta um serviço à justiça. Então, ele não pode sofrer represália. Mas o senhor pode ser dispensado da empresa, o senhor pode ser demitido sem justa causa. A empresa pode não querer ficar com o senhor pelo fato do senhor ter testemunhado numa situação a favor de um reclamante que postulou uma ação contra a empresa. Só que o senhor não pode ser demitido por justa causa, o senhor não pode ser perseguido na empresa, porém a empresa pode dispensar o senhor sim. Olha aqui, essa pergunta chegou para o telefone também, o Daniel aqui, que mora na Avenida Protásio Alves, ele disse que sempre trabalhou e sempre recebeu o fundo de garantia por tempo de serviço. Ele pergunta o seguinte, será que tem alguma coisa para receber ainda, com essa lei de receber até R$500? Seu Daniel, se o senhor tem o valor depositado na Caixa Econômica Federal, sim, com certeza. Claro. Como é que o senhor vai saber disso, seu Daniel? O senhor pode acessar o site da Caixa Econômica Federal, o senhor faz o seu cadastro para receber as informações do Fundo de Garantia. Tem um aplicativo que o senhor pode baixar no celular, né, que o senhor verifica o Fundo de Garantia. O senhor pode receber por SMS após o primeiro cadastro que eu lhe falei. O senhor pode ir numa agência da Caixa Econômica Federal, também lá o senhor vai receber informação, nada muda. Nós temos aqui um telespectador que não quer se identificar. E eu sempre explico aqui, gosto e explico novamente, que a gente guarda o nome das pessoas, mas a pessoa pede para não se identificar, então a gente não identifica, mas a gente sabe quem é. Minha enteada ficou doente, passou 15 dias de atestado e 45 dias pelo SUS. Voltou a trabalhar e recebeu férias. E quando retornou, recebeu aviso prévio. Ela não teria carência após voltar do benefício do SUS? E esse telespectador quer saber se isso está certo. Possivelmente esteja certo, porque pela a descrição, né, o senhor falou, trata-se do auxílio-doença. Se é um caso de auxílio-doença, o senhor não tem estabilidade e pode ser dispensado sim. Durante o período do auxílio-doença, o contrato de trabalho está suspenso. Após o retorno ao trabalho, o contrato fica ativo sem nenhuma estabilidade. No caso da doença ter sido originada por um acidente de trabalho, a empresa faz um comunicado de acidente de trabalho, aí a partir do retorno, o senhor tem 1 ano de estabilidade, que não me parece ser o caso pelo relato. Aqui diz, minha enteada ficou doente? Então, doença, ele é uma percepção do auxílio-doença, não há estabilidade. Então, tá bom. Está explicado para o senhor aí. Qualquer dúvida, o senhor, por favor, volte a escrever para a gente e perguntar novamente. Tá?
O senhor Lucimar, ele mora no bairro Mário Quintana. Ele diz que em 2007 ele entrou na Justiça do Trabalho contra uma loja onde ele trabalhou durante 3 anos. Ele não tinha carteira assinada, não recebeu o 13º nem férias, e em 2009 saiu a sentença e ele ganhou tudo que ele pediu. A empresa não pagou e entrou em recuperação judicial em 2012. Ele quer saber o seguinte: existe um tempo estipulado para que a empresa fique em recuperação judicial? Sim, Lucimar. Infelizmente, a recuperação judicial tem ocorrido muito, já faz um tempo, né? O prazo máximo são 30 meses. Mas aí o senhor vê, 2012, né? 2013, 2014, 2015. Passou bastante tempo. Então, na teoria, pela lei, são até 30 meses, todo o período da recuperação judicial. Mas, na prática, a gente tem visto que isso tem ultrapassado muito. Então, vamos admitir que eu fosse o senhor Lucimar. O que eu deveria fazer nesse caso? Converse com o seu advogado, porque essa fase, quando a empresa não cumpre um acordo, ela é condenada, entra na fase de execução. Uhum. A fase de execução significa transformar o direito em valores. E, em alguns casos, lutar para cobrar a empresa para que a empresa pague. Então, existem vários meios que a Justiça do Trabalho, várias ferramentas para que possa se tentar cobrar, né, uma empresa numa ação trabalhista. Então, liga para o seu advogado, verifique com ele o que ele está fazendo para tentar recuperar. É difícil, mas a insistência ela leva ao êxito muitas vezes. Sim, porque caso contrário a empresa fecha, faliu, não sei o quê. Bom, a pessoa acaba perdendo dinheiro mesmo. Não, e aí acaba, em algumas circunstâncias, Machado, entrando na chamada desconsideração da personalidade jurídica. Então, tu tira a personalidade jurídica, que é a empresa, e vai no patrimônio dos sócios. Demanda trabalho, sim, mas muitas vezes se consegue êxito. Tomara que o senhor consiga. É uma questão de persistência do advogado e capacitação técnica. A dona Maria mora em Taquara. Ela diz assim, ó, meu marido trabalha como motorista de ônibus de uma empresa há 1 ano e 3 meses. Só que assinaram a carteira dele como manobrista e disseram que mais tarde acertariam. Só que até agora, nada. Aí ela pergunta o seguinte, e se acontecer um acidente na estrada, como é que fica? Bom, tomara que aconteça um acidente e que não seja nada. A empresa registrou ele como manobrista, mas na verdade ele fazia uma outra função. É um caso típico de desvio de função, o motorista ganha mais. Claro. Então, caso isso aconteça, e vamos bater na madeira para que não aconteça. Caso isso aconteça, a senhora procure um advogado e a senhora conseguirá, e ele conseguirá, vocês dois, buscar todos os direitos, inclusive as diferenças salariais. Tem uma outra pessoa aqui também, que também é chamada Dona Maria. Ela diz o seguinte, meu marido trabalhou numa empresa durante 6 anos, mas na carteira dele constam apenas 4 anos. A empresa faliu, ele entrou na justiça e a juíza fez um acordo que ele receberia 16 parcelas de R$ 1.100. Pagaram apenas 2 parcelas. E depois não pagaram mais. E ela quer saber o que ele deve fazer. É Maria também, né? É, Maria. Dona Maria, esse é o legítimo caso de descumprimento de acordo judicial. Então, sempre que é feito um acordo judicial, na hora da audiência, é estabelecida uma cláusula penal no caso de descumprimento. Normalmente, a cláusula penal ela gravita entre 20% e 30%. Como são 16 parcelas, o mais correto, né, o mais prudente, porque 16 parcelas é um parcelamento longo, seria botar uma cláusula penal um pouquinho mais elevada, 40%, 50%, né? E aí, como houve descumprimento de acordo judicial, o seu advogado vai executar a empresa, inclusive cobrando a cláusula penal, mais juros e mais correção monetária. Mas isso é muito frequente, mas ele pode fazer isso porque a empresa, ela diz aqui que a empresa faliu e daí ele vai acionar como? Entra a mesma situação que nós falamos no caso anterior. O advogado vai entrar com execução. Se a empresa faliu,
existe todo um processo, né, de falência em que o advogado vai lhe habilitar nos créditos, né, da massa falida. Então, os créditos trabalhistas vão estar habilitados ali e avançando todos aqueles expedientes que nós falamos, desconsideração da personalidade jurídica e tentar bloquear contas. Aí tem vários caminhos. Sim, um dos sócios da empresa, por exemplo, saiu, terminou a empresa, mas o cara é dono de 10 apartamentos e carros e não sei o que mais. É isso aí. E daí vai se habilitar nisso aí. E a pessoa consegue muitas vezes, Machado. Que bom, dona Maria. Tomara que o seu marido consiga, né? Porque, afinal de contas, a situação atualmente é muito crítica no Brasil. A gente está cheio de empresas fechando, falindo, essas coisas. Mas também tem muita vigarice no meio. Não estou dizendo que seja esse caso aqui. Mas existe muita coisa no meio que nem sempre é bem certo, né, doutor Paulo? Muita, Machado. Muita, né? Muita. Doutor Paulo tem experiência nisso, doutor Paulo? Infelizmente, Machado, bastante. Tá vendo? Essas coisas acontecem, principalmente aqui no Brasil. O senhor José Roberto Abreu de Souza, ele mora na cidade de Alvorada. Por uma orientação do advogado, perdi minha causa. Não era o doutor Paulo, então, nem o doutor Diego. Fiquei sem o meu auxílio-doença, acidente de trânsito de moto, pois tinha um MEI, microempreendedor independente, né? Individual. Individual, microempreendedor individual. Aberto, tinha um MEI aberto e renovei minha carteira de motorista para levar minha filha no colégio com um carro do vizinho, carro automático. Aí ele pergunta o seguinte, posso fazer uma petição? E daí, doutor Paulo? Seu José, uma petição, aí o senhor precisaria constituir um advogado, né? O senhor pode, em algumas situações, entrar com recurso administrativo. Aí não se trata de uma petição. O senhor liga para o 135 e eles lhe auxiliam sem fazer petição alguma, né? Mas no caso de petição, o senhor precisaria contratar um advogado. Pois é, mas ele já tem ele já teve uma... Pela mesma situação? Não. Pela mesma situação, não. Se o senhor perdeu a causa, não. Ele perdeu a causa ele ficou sem auxílio-doença, por causa de uma má orientação do advogado. Com isso, ele não vai poder recuperar mais isso assim, aí. seu José, eu não sei o seu caso específico, mas assim, e eu também não sou advogado previdenciário, mas o previdenciário e o trabalhista, eles caminham muito juntos. O previdenciário, ele depende muitas vezes de documentação para que prove o seu direito. Então, eu não sei que pé que foi a situação, mas às vezes é questão de orientação, às vezes não é fácil. O INSS, ele tem cada vez dificultado mais o acesso do trabalhador aos benefícios quando ele precisa, e às vezes é questão da documentação. Mas ligue para o 135 que eles vão lhe orientar. Tá certo. Tá vendo? Então, Sr. José, ligue para lá que o senhor vai ficar sabendo direitinho o que fazer. A dona Norma, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela trabalhou por mais de um ano numa casa de família. Aí ela precisou tirar férias para cuidar da mãe dela, que ficou muito doente. O patrão dela despediu e disse que ela não tem direito a nada. Ela quer saber se isso é verdade. Dona Norma, a senhora precisou tirar férias. A pergunta que a gente faz, porque nós precisamos dos dados mais completos para ela para poder responder corretamente. Quem oferece as férias é o patrão e, como nós já falamos anteriormente, no período que o patrão quer. O ideal seria conciliar as férias com a doença da sua mãe. Se a senhora deliberadamente, a senhora resolveu tirar férias por conta própria, o patrão não querendo que a senhora tirasse aquelas férias, o patrão pode ter dado justa causa. Não sei se esse é o caso. Sim. Se for uma justa causa por abandono de emprego, aí realmente a rescisão é zerada, mas pode ser que tenha alguma situação, a senhora procure um advogado. Precisamos de mais elementos para poder responder. Dona Norma, aqui de Porto Alegre, a senhora procura um advogado, mas mande todas as informações certas, data, direitinho. Acho que só assim o advogado poderá saber tudo, né, doutor Paulo? Porque, vê bem, eu sou um empregado de uma empresa, eu resolvi tirar férias, me pareceu... Assim, né?
E aí o que acontece, o patrão pode entender que houve um abandono de emprego, né? Porque o empregado infelizmente não consegue ter essa autonomia, o empregado tem subordinação, né? Ele é subordinado ao patrão, então se foi esse o caso, é uma das questões que cabe justa causa. O senhor Ricardo mora na cidade de Canoas, ele fazia a última pergunta, doutor Paulo. Podem explicar sobre o pagamento de honorários caso o empregado perca a ação trabalhista? As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso e muitas acabam não procurando seus direitos por medo de perder. Seu Ricardo, nós sempre recomendamos, procure sempre os seus direitos. Se o senhor teve direitos aviltados, se houve prejuízo, procure um advogado e sempre lute pelos seus direitos. A Justiça do Trabalho, ainda mais a do Rio Grande do Sul, ela tem concedido a JG, que é a Justiça Gratuita. Em relação a honorários, a parte perdedora, ela paga um percentual pequeno de honorários para o outro lado. Isso vale tanto para a empresa quanto para o empregado, né? Então, o advogado trabalhista ele tem que fazer uma ação de uma forma comedida, com uma entrevista bem elaborada, pedindo exatamente o que vai se conseguir provar. E normalmente o nosso tribunal ele tem sido muito consciente no sentido de conceder assistência judiciária gratuita e impedir que o trabalhador sofra prejuízo. Doutor Paulo, eu disse que era a última pergunta, mas vou lhe fazer uma bem rapidinha aqui que chegou por telefone, um telespectador que não quer se identificar e mora em Guaíba. Ele disse que o dissídio venceu em novembro de 2018 e a empresa não pagou ainda. Ele quer saber o que ele faz, doutor Paulo. Vá no sindicato da categoria, converse com o pessoal do sindicato e se a empresa não repuser o reajuste salarial, entre com a ação trabalhista. Doutor Paulo Dias, eu lhe agradeço muito a presença aqui no programa e, como sempre, veio aqui para esclarecer aos nossos telespectadores. E dizer que eu fico muito feliz de saber que o senhor é do doutor Diego Paim, nosso parceiro que está de aniversário hoje. Muito obrigado, um abraço. É sempre um prazer estar aqui. Mais uma vez, um abração para o Diego e para o pessoal de casa. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui. 6h30 da tarde eu vou conversar com o professor Cláudio Bonato e vou tratar de direito do consumidor. E na quinta e na sexta-feira nós vamos ter programas extras de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.